nos encontrarmos alegres, porque é uma grande bênção, né? Nós estarmos na presença de Deus, aonde Deus já fez maravilhas aos nossos olhos, e nós temos motivo nessa tarde para louvar a Deus por todos os teus feitos. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui nessa tarde, juntamente com os irmãos, louvar a Deus também em favor das almas, né, que desceram hoje as águas batismais. Que Deus continue abençoando, fortalecendo os irmãos. E quero louvar também a Deus, né, pela vida do nosso pastor, presidente desse ministério, Sebastião Furtado, um homem de Deus, né, que tem feito a obra de Deus com amor e tem sido um homem empenhado, né, na obra de Deus. E também aqui em Minas nós temos nosso pastor Sebastião, pastor presidente aqui também do Campo de Minas, que também é para nós uma referência. E eu louvo a Deus, né, pela vida desses irmãos. E o resultado deste empenho e dessa dedicação nós presenciamos nesta tarde, né? 5 almas se rendendo a Jesus Cristo, né? E nós entendemos que os nomes sendo escritos no livro da vida. E se os irmãos não desviar daquilo que Jesus já tem falado aos corações dos irmãos, nós iremos um dia povoar o céu. Amém? Louvado seja Deus. Nós possamos esta tarde abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Mateus capítulo 4. Mateus capítulo de número 4 vai falar sobre a tentação de Jesus. E eu quero estar falando um pouquinho a respeito deste tema, tentação. Porque sabemos nós que é uma grande bênção, uma grande vitória que os irmãos receberam nessa tarde. Mas sabemos nós também, irmãos, que enquanto nós aqui viver, nós vamos ser tentados. Nós vamos passar por experiência que vai ser necessário para a nossa vida, nós ser perseverantes naquilo que nós já temos ouvido da palavra de Deus. Amém? Mateus capítulo 4, quando se encontrou, diga amém. Amém. Diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o levou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e chegaram os anjos e o serviram. Amém? Amém. Os irmãos podeis tomar assento. Eu sei que Deus já falou poderosamente nessa tarde, e eu
pretendo ser aqui objetivo na minha fala, para que os irmãos entendam o que Deus ainda tem para falar conosco nesta tarde. Eu sei que é maravilhoso para nós servirmos a Deus. Eu sei o quanto isso nos alegra de vermos pessoas se rendendo a Deus e entregando as suas vidas a Jesus Cristo. E de tudo aquilo que Deus já falou aqui nessa tarde, e eu quero estar falando com os irmãos sobre esse texto da palavra de Deus, a qual aqui temos por tema a tentação de Jesus. Jesus, ele é o nosso maior exemplo. Jesus, ele é o nosso maior exemplo de obediência, de dedicação, de perseverança e de obediência a Deus. E nós precisamos estar conscientes disso, principalmente os irmãos que hoje desceram as águas batismais, porque embora nós consideramos, e realmente é uma bênção nós servirmos a Deus e estar na presença de Deus, mas na nossa caminhada com Jesus, nós vamos também ter situações que vai fazer com que, muitas das vezes, nós olhamos, né, para situações e muitas das vezes sejamos atraídos, ou muitas das vezes nós vamos ser tentados, e muitas das vezes nós precisamos refletir e procurar saber realmente esta tentação. Porque muitas das vezes nós temos essa tentação em algo que vem contra nossas vidas, e às vezes, né, algo que nos importuna, quando na verdade a tentação que Jesus ele sofreu e a tentação que o servo de Deus há de sofrer, muitas das vezes ela vem com aparências boas. Muitas das vezes elas vêm como algo que vai resolver o nosso problema. Verdade. Muitas das vezes ela vem como algo que vai nos tirar de situação difícil que nós estamos enfrentando ou passando como cristão. E por trás desta tentação há um tentador. E nós sabemos que esse tentador é o diabo, é Satanás. Que assim como na vida do Filho de Deus, ele há de tentar também o servo de Deus, a tentar fazer com que ele duvide, que ele desista diante daquilo que Deus ele há de permitir nas nossas vidas, o que nós temos que passar, o que nós temos que enfrentar, porque Deus tem um propósito. Assim como Deus tinha um propósito, né, na vida do seu Filho Jesus, que fosse necessário, após, né, Jesus ser batizado, Jesus, né, ali, ele veio a ser cheio do Espírito Santo, e então Jesus ele é levado ao deserto. E ali Jesus ele vai ser tentado 40 dias, 40 noites, mas não sem propósito. Jesus tinha um propósito de estar ali, né? Jesus tinha um propósito de passar por aquela situação. Verdade. Então nada na nossa vida como servo de Deus, ainda que nós estejamos na bonância ou até mesmo na necessidade, mas em tudo Deus tem um propósito. Graças a Deus. Né? Em tudo Deus, ele há de nos provar se realmente é o que nós estamos buscando, o que nós estamos, né, confessando com os nossos lábios. Então, a importância de nós, irmãos, procurar entender os propósitos de Deus. Jesus, ele é o nosso maior exemplo em obediência. Em obediência. Jesus, sendo ele o Filho de Deus, Jesus não precisava, né, ter sido batizado. O batismo, ele significa arrependimento de pecados. Jesus não tinha iniquidades. Mas Jesus demonstrou estar disposto a obedecer e a cumprir toda a justiça de Deus.
pastor estava falando mais cedo aqui sobre um dos significados do batismo, que é o sepultamento. Mas o batismo em si, ele traz várias simbologias, como também o arrependimento de pecados. Por isso que a palavra de Deus diz, ide pregai o evangelho. Os irmãos que desceram as águas batismais hoje ouviram o evangelho. Obviamente vocês creram. E ao descer as águas batismais, vocês estão aqui então confirmando e testificando que vocês ouviram, creram, se arrependeram e vocês estão dispostos agora, aleluia, a servir o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Vocês estão testificando e testemunhando aquilo que vocês ouviram, receberam e creram. Glória a Jesus. Então, um dos significados do batismo é arrependimento de pecados. Jesus não tinha pecado, Jesus não tinha iniquidade. Jesus, sim, ele assumiu os nossos pecados. Mas Jesus, ele foi ser batizado, demonstrando que estava disposto a obedecer a Deus e a cumprir toda a justiça de Deus. Por isso, o batismo, que tem algo significativo, por isso nós não podemos apenas ouvir, O Evangelho, nós não podemos apenas ouvir, conhecer o Evangelho. Nós precisamos crer no Evangelho. Nós precisamos aceitar para a nossa vida aquilo que Deus revela ao nosso coração através da palavra, para que nós cremos. E uma vez que nós cremos e aceitamos para nossas vidas, irmãos, então nós recebemos de Deus a promessa que Ele tem para nós contida na sua palavra. É por isso que eu creio nessa tarde, que os irmãos que nesta tarde desceram as águas batismais, vocês estão salvos na pessoa bendita do Senhor Jesus. Aleluia. Vocês estão salvos, por quê? Porque lá em Romanos 12 vai dizer que nenhuma condenação, Romanos 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo mais a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Glória a Deus. Esse Espírito é em obediência à palavra de Deus. Portanto, agora, em outrora, sem Jesus, estávamos condenados. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, irmãos. Jesus tem vida eterna para nós que obedecemos a sua palavra. Jesus tem vida eterna para aqueles que ouvem, crê e se arrependem dos seus pecados. Reconhece que é pecador, reconhece que precisa de Jesus para ser salvo. E nós precisamos continuar pregando este evangelho. Os irmãos que desceram as águas hoje, agora vocês podem testificar, vocês podem pregar, como o pastor estava falando mais cedo, vocês agora podem pregar. Por quê? Porque vocês creram no Evangelho. E Jesus é a única fonte de salvação para aqueles que desejam viver eternamente, irmãos. Porque a Bíblia diz, está escrito, que em nenhum outro há salvação. Nós não podemos ser salvos por João, nós não podemos ser salvos por Pedro, nós não podemos ser salvos por Maria, nós não podemos ser salvos por Tiago ou nenhum outro desses apóstolos. Nós só podemos ser salvos por Jesus Cristo. Em João 14, versículo 6, Jesus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, ninguém pode ir a Deus se o caminho não for Jesus Cristo, irmãos. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E nesse texto aqui, irmão, de Mateus 4, nós podemos aqui, então, tirar alguma lição, algumas lições aqui importantes para nós, irmãos, vencer as tentações. As tentações. Que tentação é essa? Foi a exemplo a que Jesus aqui sofreu. Jesus estava no deserto com um propósito. Então vem o tentador. Em um momento que Jesus estava passando ali por fome, sede, frio, ou até mesmo um calor, e isso fala das provações. Mas não sem propósito, mas com um propósito. E é nesse momento que o diabo ele chega para tentar contradizer,
aquilo que Deus já tinha revelado no coração de seu Filho. Deus já revelou a sua palavra nos nossos corações, irmão. Nós sabemos o que é necessário para nós chegar ao céu. Louvado seja Deus. E isso basta. Louvado seja Deus. Mas há de ser que o diabo há de tentar dizer: mas agora você está sendo crente? Mas você não precisa cumprir tudo isso. Mas você não precisa andar desse jeito, vestir desse jeito. Mas você não precisa ir na igreja todos os cultos, todos os domingos, né? Mas você não precisa ser tão crente assim. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela é a regra de nossa fé e prática. Nós precisamos, irmãos, crer naquilo que está escrito. Graças a Deus. Assim como Jesus disse, está escrito, irmão. E hoje a palavra de Deus está escrita no nosso coração. Louvado seja Deus. É a tábua do nosso coração. Todas as vezes que Deus falar conosco, o Espírito Santo de Deus que habita na nossa vida, ele discerne que é Deus falando. Mas toda vez que o diabo falar, o próprio Espírito Santo também nos dá discernimento, que é o espírito de engano, é o espírito da mentira, é o espírito do tentador. E nós precisamos então, assim como Jesus, está escrito, aleluia, está escrito, naquilo que está escrito eu creio. Então o diabo, irmão, ele é manipulador. E a primeira lição que eu tiro aqui, irmão, é que o diabo, ele sempre ataca com dúvida, né? Se tu és o Filho de Deus, alguém aqui tem dúvida que você é o Filho de Deus? Alguém aqui tem dúvida que você é Filho de Deus? Ninguém pode ter dúvida, né? Uma vez que você tem dúvida que você é filho de Deus, é porque ainda talvez você não teve um encontro verdadeiro com Deus. Amém? Então você, filho, levanta as suas mãos e diga: eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Porque eu tenho Jesus Cristo. Amém? Porque Jesus me salvou. Jesus me salvou. Então o diabo, ele sempre ataca com dúvida, né? Dúvida daquilo que Deus já falou com você. Então, nunca permita que a dúvida ela faça parte da tua vida com Jesus Cristo, porque na dúvida não opera, né, o agir de Deus. Nós precisamos ter confiança em Deus. Segunda lição que nós aprendemos aqui nessa tentação de Jesus, irmãos, é que o diabo sempre ataca com dúvida em um local vital. Em um local vital. E isso fala, né, daquilo que nós morremos, não fisicamente, mas espiritualmente. O diabo, ele vai sempre tentar afetar uma área da tua vida que você precisa estar vivo. Vivo na oração, vivo na consagração, vivo, né, na meditação da palavra de Deus. Uma vez que você deixa de ter este compromisso, você passa então a morrer espiritualmente. E o diabo, ele vai tentar fazer de tudo para que você morre nestas áreas. Para que você seja atingido nestas áreas que são vital. Todo crente em Cristo que deixa de orar, ele começa a se desfalecer. Todo crente em Cristo Jesus que começa a perder, né, a intimidade com a palavra de Deus, começa a ver a sua Bíblia dias e dias na estante, mas não tem um contato com ela diariamente, ele começa a morrer. E enquanto isso estiver acontecendo, o diabo está aplaudindo, o diabo está agindo. Então o diabo fará de tudo, irmãos, para nos, né, tirar, aleluia, de nós, isso que nos faz manter vivo. A palavra de Deus, ela é espírito de vida para nós, irmãos. A palavra de Deus, ela é o pão que alimenta a nossa alma, que nos faz manter vivo aquilo que nós já temos ouvido, como promessa da palavra de Deus. Mas a terceira lição que nós tiramos aqui deste texto sobre a tentação de Jesus é que o diabo, ele sustenta as dúvidas que lança contra a palavra de Deus, usando o quê? Usando a circunstância. Como cristão, irmãos, a nossa vida não vai ser mar de rosas. Não vai ser todo dia que você vai, né, estar, né, 100% bem, não. Enquanto aqui viver, Jesus disse que nós vamos ter aflições. Vamos ter luta, vamos ter dificuldade, vamos ter situações que muitas das vezes vai nos levar ao choro, às lágrimas. Mas Jesus Cristo disse
que em tudo nós somos mais do que vencedores. Aleluia. Jesus disse para nós. Então o diabo ele sustenta as dúvidas. Ele lança a dúvida e começa a ficar, né, tentando sustentar estas dúvidas, né, contra a palavra de Deus, usando o que? Usando a circunstância. Talvez o crente, ele é passado por provação. Ele é levado ao deserto. E esse deserto aqui fala de muitas das vezes provações que vêm contra as nossas vidas. Enfermidade, perca de um ente querido. Talvez um propósito que Deus tem de nos levar a certa escassez. E é nesse momento que o diabo ele vem, né, tentando sustentar. Olha aí. Eu não estou falando que não compensa se ver a Deus. Olha como que você está passando. Olha o que você está enfrentando. Assim como ele fez com Jesus. Se tu és o Filho de Deus, né, transforma essa pedra em pães, você vai ficar inconforme, Jesus. Você tem poder, faça com que essas pedras transformem em pães. E alimenta. Mas Jesus sabia que ali no deserto ele tinha um propósito. Né? Jesus sabia que era necessário passar pelo deserto. Vencer o deserto. Então nas nossas vidas, na nossa caminhada com Jesus, nós vamos também, irmãos, enfrentar os desertos da vida. Os dias maus, ele existe. Os dias maus não é só apenas nós, né, achar que o dia que nós estamos com alguma situação complicada é apenas, né, normal. Não, os dias maus ele tem para nossas vidas. Os dias maus ele vem, mas nunca podemos, irmãos, permitir, aleluia, que o inimigo da nossa alma, ele venha, irmão, tirar de nós o foco de nós termos um compromisso com Deus. De servir a Ele todos os dias, irmãos, crendo na sua palavra, porque está escrito. Jesus disse, olha, está escrito. E se está escrito, eu creio, irmãos. Né? Então hoje, os irmãos que cumpriram aqui, né, este ato simbólico, o batismo, mas que é necessário, porque é uma ordenança de Jesus. Jesus ordenou, né, aleluia, que devemos ser batizados, né? E hoje nós aqui cumprimos com esta ordenância, mas para os irmãos, assim como para todos nós cristãos, é necessário, irmãos, que nós sejamos perseverantes, que nós estejamos debaixo da paternidade de Deus, que Ele há de cuidar de nós, que Ele há de nos dirigir em tudo, se nós andarmos em obediência, em dedicação, aleluia, de um compromisso com Deus, né? A palavra de Deus diz, irmãos, como nós vencer a tentação, como nós vencer o diabo. Tiago, capítulo de número 4, versículo 7, sujeitando a Deus. Sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitar a Deus significa obedecer o que Ele nos ensina. Obedecer o que Ele nos revela na sua palavra. Sujeitar a Deus é nós, irmãos, aleluia, receber a palavra de Deus no nosso coração. Aleluia. E aceitar a andar em obediência àquilo que Ele nos ensina. Sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Que nós possamos, irmãos, estarmos firmados naquilo que Deus já tem revelado ao nosso coração. A tentação, ela virá. A tentação, ela é um desejo, muitas das vezes, intenso de fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. Essa tentação, ela, para o servo de Deus, ela é uma tentação, né, diabólica, demoníaca, muitas das vezes, que vem com o propósito de nos tirar, né, do caminho certo, de nos tirar da presença de Deus. E muitas das vezes essas tentações elas vêm em forma de algo que parece bom, prazeroso, que parece a melhor opção, a melhor escolha, mas com um fim de matar, de tirar de você a vida. De tirar de você a vida. Por isso, Jesus, Ele é a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a vida eterna. Permaneça com Jesus. É o caminho. Continua trilhando no caminho que é Jesus. Permaneça na verdade. A verdade é a palavra de Deus. A verdade é Jesus Cristo. Permaneça vivo.
Jesus é a vida. A palavra de Deus é o alimento que nos mantém vivos. Fique com esta palavra no seu coração e que o Espírito Santo de Deus possa continuar falando cada dia mais com todos nós que servimos a Deus, que precisamos a cada dia alimentar deste pão que é a palavra.